Boa tarde, bom dia. Não sei que hora que você está ouvindo esse podcast. Estamos aqui direto dos estúdios da Influência Negra, diretamente da Suíça, para a gente gravar um podcast. E eu aqui diretamente de Paris, que é como eu chamo São João de Meriti, gente. Não é Baixada por mim. Não é Baixada por frente mesmo. Gente, dessa vez eu preciso pedir uma coisinha a vocês. A santa paciência. Porque o meu áudio ao longo de todo o episódio está sofrido. Graças à minha internet, viu? Mas prestem atenção no que interessa. E o que interessa é a voz do Levi, da Bel e do Gerson, tá? Eu sou uma mera apresentadora dessa vez. Nos outros episódios desse podcast tá tudo bem melhor. Meu nome é Natália Braga, estamos em mais um episódio do Influência Negra. E dessa vez falando sobre coisas chiques, coisas internacionais, que são nada mais, nada menos que os intercâmbios. Eu mesma nunca fiz um, e é por isso que eu estou debochando, falando sobre Paris, mas eu estou muito bem acompanhada da Bel, que de fato está na Suíça, e o Levi, que também já fez seu intercâmbio, mas hoje está falando do país, Minas Gerais mesmo, tá? Minas Gerais. Nunca critiquei Belo Horizonte. Gente, se apresenta. Eu sou Bel Oliveira, do canal Bel que se quis. Eu moro no mundo, praticamente, mas nesse momento eu estou na Suíça e eu faço faculdade na Itália, faço comunicação e esse é meu último ano. E é isso, a gente está aqui para falar sobre como é estudar fora, quais são os desafios e o que a gente pode fazer para que isso aconteça. Eu sou o Leandro Vicente, também conhecido como Levi, meu nome é artístico, porque aqui a gente é desses. Eu sou desenvolvedor de sistemas, estudado de TI, e aí eu já fiz intercâmbio para os Estados Unidos, morei lá 1 ano, e aí depois eu voltei já nos Estados Unidos umas 2 vezes, já fui para a Índia também, passar mais de 1 mês, e gosto muito desses rolês internacionais, rolês de idiomas, então acho que a conversa vai ser bem legal aqui hoje. Meu nome é Cleide Santana, e ao lado de Nath Braga, damos início a mais um episódio do nosso podcast. Eu não consigo abrir esse assunto de uma forma que não seja afetiva, né? E se esse é um papo entre pessoas negras e voltado para pessoas negras, eu acho muito simbólico a gente falar sobre intercâmbio, porque muitos de nós somos pobres, a maioria de nós somos pobres, e a educação acaba virando exatamente essa plataforma, enfim, de ascensão social e também uma oportunidade nossa para conhecer o mundo. Vocês já sabiam que intercâmbios existiam? Como esse sonho foi entrando em vocês? E como vocês compreenderam, assim, que viajar e conhecer o mundo também é coisa de preto? Isso é uma coisa muito interessante. Eu costumo falar com as pessoas que, para certos grupos na sociedade, a gente nem enxerga aquela possibilidade. Eu lembro que talvez ali até os meus 13 anos, até os meus 14 anos, né? 14 para 15 anos foi quando eu comecei a me interessar por inglês. Até aquele momento, eu acho que eu nem nunca tinha pensado na possibilidade de morar em outro país. Então, para mim, não era nem uma questão, não era nem algo, assim. E isso começou a mudar quando eu comecei a estudar inglês, porque fui estudar no Instituto Federal, fazer ensino médio no Instituto Federal, em que, infelizmente, né, como boa parte das instituições públicas, era bastante elitizado. Hoje diminuiu um pouco por conta das cotas. Então, boa parte dos meus colegas eram pessoas que já tinham contato com o inglês, pessoas que inclusive já tinham ido para o exterior. Então, essa convivência começou a mostrar para mim que era possível não só falar outro idioma, como era possível também visitar outros países. Então, foi uma coisa gradativa. Primeiro eu falei assim, nossa, eu posso aprender inglês. Gosto de inglês, vou começar a aprender inglês porque eu gosto de inglês. Aí depois eu pensei assim, nossa, eu posso fazer amizade com pessoas de outros países. Aí eu comecei a fazer amizade com pessoas de outros países pela internet. E aí a última etapa foi, nossa, eu posso ir para o exterior. E aí foi quando surgiu Ciência e Fronteiras. Eu sou do Maranhão, do interior do Maranhão, de uma cidade muito pequena, e a minha mãe é professora, mas professora de escola primária. Ela não teve muitas oportunidades, mas todas as oportunidades que ela pôde dar pra gente, ela deu. A gente fez cursinho de inglês, assim, eu não tinha com quem conversar. Essa oportunidade de falar com alguém só aconteceu quando eu resolvi fazer um vestibular no Rio de Janeiro. E aí um dia eu fui para um hostel, fui pro Rio, né? Fiquei no hostel e, tipo, ninguém falava português além de mim. E era muito engraçado, porque eu também não conseguia falar nada. Eu conseguia, tipo, umas frases aqui ou ali. E aí as pessoas, quando começavam a desenvolver uma conversa comigo, eu não tinha
tinha muito como responder. Aí o tempo passou, eu entrei no relacionamento com uma pessoa e eu estava fazendo arquitetura em Goiânia, não deu certo de morar no Rio, e aí eu voltei para Goiânia, que era onde eu morava com a minha irmã, e aí eu tinha um relacionamento com uma outra pessoa e essa pessoa ficou insistindo para que eu viesse morar aqui para estudar. Então, a minha oportunidade, a minha deixa foi uma outra pessoa que me proporcionou vir, só que aí deu tudo errado e aí é a parte difícil, porque eu vim achando que eu teria o apoio, inclusive financeiro, de uma outra pessoa, porque eu sabia que por mim mesma eu não teria condições de vir, porque a gente sabe que é uma coisa cara, as faculdades aqui elas são públicas, mas não são gratuitas. Então eu fiz uma transferência contando meio, eu tinha pouco dinheiro, que eu trabalhava e eu tinha juntado algum dinheiro, mas claramente não daria para eu sobreviver muito tempo. E o relacionamento acabou, eu tinha transferido a faculdade, aí eu pensei, bom, ou eu volto pro Brasil ou eu continuo aqui. Eu já estava aqui, e aí eu continuei. E aí eu morei em Portugal por 2 anos, onde eu terminei a faculdade de arquitetura, e depois eu mudei para Itália. E aí o se virar aqui é uma coisa muito engraçada, porque você não conhece ninguém, você não domina os idiomas. Eu não dominava, né? Eu não falava direito nem inglês, na verdade. E aí eu tive que aprender também italiano, porque eu entrei numa outra universidade. Então, as coisas foram meio que acontecendo assim no susto pra mim. E eu não tive apoio financeiro da minha família porque ninguém tinha dinheiro. Então, eu tive que me virar de todos os lados, trabalhar em várias coisas, assim, tipo, já fui babá. Geralmente, eu trabalho de garçonete quando eu não tô trabalhando de casa. Agora, eu trabalho mais no computador do que fora. Mas quando eu não estava trabalhando com o computador, eu trabalhava muito de garçonete, de babá, sei lá, de dog sitter, de qualquer coisa que aparecesse, de limpeza. Então, foi um se virar sem fim. Quando eu mudei para a Itália em 2016, eu fui para fazer comunicação, porque eu tinha terminado arquitetura. Na verdade, a arquitetura aqui na Europa geralmente são 5 anos, e os 5 anos compreendem 3 anos de curso, como o nosso bacharelado, e 2 anos são mestrado. O que eu fiz foi terminar o curso que eles chamam de técnico, quando você só faz os 3 anos, e eu não fiz o mestrado. Por quê? Porque eu não conseguia mais pagar. A vida em Portugal é barata, mas as universidades são caras, porque o salário é muito baixo e as universidades são muito caras. Então, a opção que eu encontrei, eu e o Daniel, né, a gente pensando junto, Daniel, meu marido, e a gente pensou o que a gente poderia fazer para que eu não voltasse para o Brasil, e eu queria muito estudar comunicação. Então, a solução que a gente encontrou foi que eu estudasse na Itália, que era um preço muito, muito mais acessível. E aí eu fui para a Itália estudar comunicação e estou no meu último ano. O Gerson Saldanha é youtuber, escritor e formado em relações internacionais. Ele tem um canal maravilhoso e a gente pediu para que ele contasse um pouco da sua experiência com o intercâmbio. É com você, Gerson. E aí, novamente, galera do Influência, tudo bem? Eu sou o Gerson Saldanha. Então, gente, a história do meu primeiro intercâmbio ela é meio doida, porque eu sempre quis fazer intercâmbio, né? Era um sonho antigo. E aí eu ia começar a juntar dinheiro, mas juntando dinheiro da forma que eu estava juntando, eu ia conseguir fazer daqui a uns 3, 4 anos. Daqui não, né? Na época, uns 3, 4 anos depois. Mas aí, cara, eu trabalhava como barbeiro na escola naval, na instituição da Marinha, eu era soldado lá, e aí eu levava sempre o jornal para a barbearia para os clientes ficarem lendo enquanto eles esperavam para cortar cabelo. E aí um dia eu peguei um jornal e abri, tinha um concurso do jornal Globo dizendo que estava valendo um intercâmbio para quem respondesse uma pergunta que eles propuseram lá, o que você leva na bagagem, olha só, da forma mais criativa possível. E aí eu respondi e ganhei. Aí eu ganhei 3 semanas em Seattle, nos Estados Unidos. Eu não tinha visto, não tinha passaporte, eu nunca tinha andado de avião, voado de avião. Eu nunca tinha saído, eu mal saí do Rio de Janeiro para morar no Espírito Santo, que é onde eu morei durante um tempo. E, cara, experiência muito, muito louca, porém muito rica também. Meu canal surgiu também de uma forma tão louca quanto o primeiro intercâmbio. O que aconteceu? Depois que eu voltei dos intercâmbios que eu fiz esse de Seattle, depois eu fui para Londres e depois Nova York. Quando eu voltei, eu criei o projeto que eu trouxe na bagagem em homenagem à resposta que me deu o primeiro intercâmbio. E aí, cara, eu comecei a andar pelas escolas públicas aqui do Rio de Janeiro, algumas em São Paulo também, para falar sobre como conseguir bolsa de estudos, porque quando eu estive lá fora, eu aprendi muita coisa, né? Muitas outras formas de se ganhar intercâmbio gratuito. E aí eu fui andando nas escolas, palestrando mesmo. Algumas universidades também, esqueci de falar. E aí a gente ia falando sobre intercâmbio, falando. Daí teve um dia que eu falei assim, cara, eu vou montar uma turnê nacional de palestras. Eu vou montar uma turnê nacional de palestras e vou falar em escolas do Brasil inteiro, e universidades também. E aí eu consegui uma parceria com a Estácio de Sá, que ia liberar alguns campos para mim ao redor do Brasil para a gente poder palestrar. Aí eu fui, na minha primeira palestra da turnê, que foi na Estácio da Barra,
Aí a coordenadora gostou tanto que ela falou assim, cara, por que você não tem nada na internet? O modo de você falar, as histórias que você conta, como você faz a galera rir, é a cara dos youtubers, da galera que faz sucesso na internet, na época no Vine também que tinha. Eu falei, caraca, internet não, cara, eu sou tímido para isso, eu não gosto de falar para uma câmera, eu acho meio, não sei. Daí, cara, aí eu falei, tá, mas eu vou dar uma chance, eu vou tentar. Aí eu fiz um vídeo horroroso, que eu não sabia nem editar o vídeo para eu contar essa história que eu contei para vocês em 1 minuto. No vídeo, eu contei em 25 minutos, mó tempão que eu não sabia editar, não sabia cortar. Aí eu falei, quer saber, cara, eu vou tentar editar. Aí baixei um programa, aí comecei a editar, coloquei o primeiro vídeo lá. Aí o vídeo, cara, em papo de meia hora, ou menos, acho que ele conseguiu 1.000 visualizações. Eu falei, "Ih, caraca, esse negócio é legal, hein?" Falei, pô, pá. Aí daqui a pouco, uns dias depois, tinha tipo 90 mil. Tinha muita visualização. Falei, cara, quer saber? Eu vou investir nessa parada. Aí fiz um outro vídeo, fiz um outro, e aí assim nasceu o canal que eu trouxe na bagagem. Hoje a gente deve ter, em média, 1 milhão e pouquinho de visualizações, somando tudo, e em 34 mil inscritos até onde eu sei. Eu acho que a coisa mais gratificante que eu recebo é quando eu venho alguém falar comigo sobre, cara, eu consegui um intercâmbio através do seu canal, de um vídeo de 2016, que aí eu consegui intercâmbio agora. Tipo, eu acho isso super massa, é recompensador, cara, acima de qualquer outro reconhecimento. E, enfim, gente. E a partir disso eu comecei a entender que o intercâmbio também era uma possibilidade para minha vida, entendeu? Não só como o que era um sonho, acabou virando a realidade de muita gente. E por isso que, cara, eu tenho muito orgulho de tudo que a gente vem construindo desde 2014, quando começou tudo isso. Até hoje, já vai fazer 6 anos já. E tamo aí, cara. Nos próximos anos a gente vai estar aí firme e forte para continuar esse legado, para continuar tudo isso que a gente vem fazendo e fazer com que o máximo de pessoas possíveis façam intercâmbio, né? Genial essa história do Gerson. Muito obrigado por ter participado. A gente fica muito feliz de tê-lo aqui. Histórias como essa que estão rolando nesse episódio aqui não podem mais ser exceção, né, gente? Então, o nosso combinado dessa vez é fazer um episódio de perguntas e respostas, para que vocês também possam fazer seus intercâmbios. Mandem as suas perguntas para as nossas redes sociais, para o nosso e-mail. Pode mandar também em forma de áudio, que a gente pode até tocar no episódio. E esse episódio vai sair no dia 12 de agosto de 2020. Se você não pegou esse prazo, então você vai ouvir as perguntas que o público mandou. Mas se você ainda tá a tempo, a gente quer muito saber qual é a sua dúvida. Não guarde pra você que isso é feio. E os endereços estão aqui na descrição do episódio, mas eu vou repetir agora. O nosso Instagram é @influencianegra, Twitter é Influência Negra, só que você tira o A que fica no final. Nosso e-mail é negrainfluencia@gmail.com e você pode mandar os áudios pro direct do nosso Instagram ou pro meu ou do Cleiton. A gente vai ouvir e vai tocar no episódio com a sua linda voz, falando aqui com a gente. Eu conheci o canal da Bel e do Levi porque eu gosto muito de conteúdo de viagem e de aprendizado de inglês, apesar de nunca conseguir aprender. E aí, quando eu tinha uma carreira de youtuber, a gente até chegou a gravar uma collab. Eu e o Bel tem vídeo, eu também tenho vídeo com o Levi. Então depois estou fazendo aqui minha publi, vocês vão lá assistir no meu canal, que ainda tá lá acontecendo. Mas conta aí pra gente qual foi a motivação que vocês tiveram para produzir esse tipo de conteúdo. Se for resumir num tweet, meu canal existe porque eu amo compartilhar conhecimentos. E eu amo inglês. Então, eu meio que juntei essas duas coisas e eu pensei, vou ajudar a democratizar o processo de aprendizado de um outro idioma. Nesse caso, o idioma que eu mais domino, além do português, que é o inglês. E o meu canal, ele surgiu justamente quando eu estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, em 2014. E eu comecei mais ou menos como um diário de intercâmbio, mostrava as minhas experiências, minhas vivências lá. Gradativamente, eu comecei a inserir outros conteúdos que são periféricos a essa temática. Aí eu voltei pro Brasil, e quando eu cheguei no Brasil eu pensei assim, nossa, eu não sei se as pessoas vão querer continuar assistindo, porque eu não moro mais no exterior, e as pessoas continuavam assistindo. Eu falei, então eu vou começar a falar mais sobre a minha jornada com o inglês. Até hoje eu faço conteúdos relacionados a isso. E aí eu também comecei a inserir algumas outras coisas da minha vivência, que tange a esse universo. Então eu falo um pouquinho também sobre faculdade, eu falo um pouquinho sobre carreira também. Então basicamente hoje eu tento atingir um público que tem interesse de aprender idiomas e que
consequentemente tem interesse de crescer em outras áreas da sua vida, né? E aí hoje o meu foco é esse. Então, aí pensando aí nos jovens adultos, geração Z, que quer aprender idioma, que quer viajar, fazer faculdade, que quer trabalhar. Então, eu tento abraçar aí esse público e preferencialmente o público negro, né? Porque hoje eu me vejo bem sozinho. A Bel também, eu acredito, fazendo esse tipo de conteúdo. Bom, para mim, o canal, na verdade, surgiu de um blog que eu tinha, que ainda tenho blog, mas é aquela coisa, né? Vou voltar, nunca volto. E aí, desse blog, surgiu o meu canal, e o canal era basicamente para ser um canal de viagem, porque a minha ideia era, já que eu estava aqui, e aqui existe uma facilidade muito maior de mobilidade, mesmo que eu estivesse trabalhando com coisas que não me garantissem, assim, tanto dinheiro, né? Eu tinha condições de salvar ali um pouquinho do meu dinheiro que eu ganhava por mês para viajar, porque, por exemplo, essa era a minha chance de viajar, de conhecer outros lugares, outras culturas. E aí eu pensei, vou fazer um canal de viagem. E aí eu comecei fazendo um vlog aqui na cidade mesmo, onde a gente está, que é Basel, Basileia. E aí a ideia de fazer mesmo viagem surgiu, sei lá pelo terceiro ou quarto vídeo, porque eu tinha uma viagem marcada, que era exatamente quando eu ia me mudar para a Itália, eu tive que ir lá fazer a prova para, enfim, para testar conhecimento de língua e tudo mais. E aí esse foi o primeiro vlog de viagem realmente do meu canal. A minha ideia de fazer um canal de viagem é exatamente porque eu não conhecia pessoas negras que viajavam, a não ser mulheres gringas, né, de outros países, mas brasileiros, e eu, sinceramente, até hoje eu não conheço uma mulher brasileira que faz vlog de viagem internacional. E aí também, se alguém souber, me fala, porque eu sempre pergunto para as pessoas e eu não conheço muita gente que faz. Então, para mim, era muito uma ideia de que viajar era uma coisa muito de gente branca. Então, eu estava aqui, eu queria mostrar para as pessoas que, sim, apesar de eu estar aqui, eu não saí do Brasil somente para isso, e essa possibilidade existe porque eu estou aqui, e aqui eu consigo mostrar para as pessoas que a gente consegue economizar de todas as maneiras para realizar um sonho, né? Que era, no meu caso, realizar o sonho de conhecer outros lugares. Então, eu salvava um pouquinho de dinheiro aqui, outro ali, e aí o meu estilo de vídeo é esse, geralmente, mostrando o que tem de mais barato em todos os lugares que a gente viaja. E aí o inserir estudos veio com o tempo, porque eu não viajo o tempo inteiro, eu tenho mais o que fazer, então eu não podia só ficar num canal de viagem. Eu pensei, bom, eu não conheço nenhuma pessoa que esteja falando sobre estudar na Itália especificamente, então eu vou contar a minha experiência. E aí era uma coisa muito mais voltada realmente, é o vídeo dos mais populares do meu canal, que fala sobre estudar na Itália, toda a minha experiência, claro. E aí tem muitas pessoas que chegam lá, mas é uma coisa. Eu não disse que era só para pessoas negras, mas é a minha experiência, né? Falei sobre racismo, que as pessoas ficam falando que, ai, nossa, eu nunca ouvi falar, deve ser porque você é branco, então, né? Mas a minha experiência é essa, que são racistas, sim, que existe o racismo lá. Então, eu queria abordar todas essas coisas para que as pessoas negras que pensassem em fazer um intercâmbio na Itália soubessem que não é como os brancos falam, que não é só a pasta dia de domingo, que não é só o café gostoso, que não é só o gelato, não sei o quê, que tem muito mais além disso, mas que se puder, a gente tem que fazer. Se tiver essa chance, a gente tem que agarrar a chance. Sim, e foi bom você falar essa questão de outros canais, que teve um canal que eu conheci recentemente, eu até fiz uma live com ela, que eu esqueci de citar, que é a Inês, do canal Inestimável Mundo. E ela mora em Nova York, e ela é uma mulher negra, e o conteúdo dela é muito bom. Ela faz principalmente pro Instagram, e também ela tá no YouTube. Então já fica aí, já começa as indicações. Inestimável Mundo com a Inês, muito bacana, a vivência de uma mulher. Ela é carioca, e tá lá em Nova York, arrasando tudo, dando vários close. Um ícone. Então, agora que vocês ouviram tudo isso, acabou o nosso episódio, tá? Porque a gente só queria deixar de exemplo para a comunidade negra que, se você quer viajar, você quer fazer intercâmbio, basta querer, e a Bel e o Leandro são exemplos disso. Agora eu quero começar mesmo a provocar aqui, a botar o fogo no parquinho. E a primeira crítica que eu faço em relação a esse nicho, né? Que é uma coisa muito muito elitista, é que os critérios são diferentes, né, enfim, de ingresso, formas de inscrição, é muito diferente do que a gente tem, sei lá, para entrar em um curso aqui no Brasil. Mas como vocês lidaram com esse desafio de entender que vocês partem de lugares diferentes e isso não é uma coisa negativa nessa disputa louca da meritocracia?
Assim, para quem, fazendo um paralelo bem rápido, gente, é uma coisa que eu percebi muito recente. Eu vim morar em Belo Horizonte, né? E eu fui tentar alugar uma casa. E assim, eu tinha o dinheiro para pagar pela casa, só que você precisa ter fiador quando você vai alugar uma casa. E você tem que ter fiador, eles pedem fiadores, tipo assim, com R$ 5.000 de renda e com imóvel próprio, coisas do tipo. E aí foi o momento que eu percebi mais ou menos, eu falei assim, nossa, não basta eu ter acesso, eu tenho que ter uma rede que vai me garantir aquele acesso, que vai validar aquele acesso. Então, eu estou fazendo esse paralelo com a questão do aluguel, que é uma coisa, né, talvez um pouco mais próxima da realidade da maioria das pessoas, que é mais ou menos o que acontece nessa hora que você vai fazer um intercâmbio acadêmico, que você já tem que ter um network com professores que vão te recomendar, que vai escrever carta para você, você tem que conhecer alguém que vai te ajudar com o inglês. Na época eu conhecia um amigo americano que me ajudou um pouquinho com a questão da revisão. Você tem que ter, tipo assim, pessoas que entendam daquele processo para te passar essa experiência. E assim, isso é uma coisa que na vida de pessoas brancas, principalmente pessoas brancas de classe média, classe alta, é muito comum. Você sempre tem, tipo assim, um primo, um amigo, um tio que já passou por uma, quando não é você, que já passou por uma experiência semelhante e que vai te dar todo esse aporte para você conseguir preencher esses documentos, para você conseguir escolher as melhores palavras, se apresentar da maneira mais correta. E assim, a verdade é que quando a gente fala de mundo acadêmico e mundo profissional, a gente está falando de um grande teatro. Eu falo muito isso sempre lá na minha empresa. Você é você, mas você não é você totalmente. Você tem que saber escolher as melhores partes de você para você vender. Você tem que saber escolher. Enfim, você tem que. E isso é um tato, é uma coisa que, para quem está acostumado a um modo de sobrevivência, não é tão intuitivo. Né? Porque quando você vem de um modo de sobrevivência, no meu caso, eu fui a primeira pessoa da minha família toda, parte de mãe e pai, a entrar na faculdade. A primeira pessoa a sair do Brasil, uma das poucas que saiu do estado. Então, assim, é muita coisa nova para você navegar, sendo que às vezes outras pessoas que estavam ali fazendo Ciência e Fronteiras comigo, o que não faltava era gente que já tinha ido para os Estados Unidos antes, gente que já tinha ido para a Austrália, gente que já tinha ido para vários lugares, e o Ciência e Fronteiras era só mais uma coisa, sabe, que eles estavam fazendo, assim. Então era super comum. Engraçado que eu cheguei nos Estados Unidos e tinha um cara, um brasileiro lá, muito gente boa ele, e eu conversando com ele sobre. Ele estava fazendo faculdade lá, não era por Ciência e Fronteiras, e ele estava lá sendo patrocinado por um amigo da família, que simplesmente resolveu apadrinhar ele e estava pagando tudo para ele ficar nos Estados Unidos. Eu fiquei tipo, ah, ok. Acontece, assim, fico super feliz por ele. Não é sobre o indivíduo, é sobre as estruturas, né? Então, quando a gente olha para as estruturas, a gente vê que existe toda uma rede que te favorece mesmo nesse sentido. E eu não sei, não sei se você terminou, não sei se eu estou te interrompendo, mas só para complementar essa coisa que você falou dessa pessoa que estava lá, porque um amigo da família resolveu que poderia patrocinar, eu fico muito assim, eu tenho algumas amigas aqui brasileiras, mas eu tenho muito assim uma não vontade de conhecer brasileiros que estudam fora. Porque a minha situação, a minha realidade no Brasil é diferente da realidade dessas pessoas no Brasil. E eu sei que se eu estivesse no Brasil, os nossos caminhos jamais iriam se cruzar. E eu sei que assim, é um preconceito, né, eu fazer isso. Agora meio que eu tô mais abrindo assim, tipo, tá, pode ser que existam pessoas legais, mas é uma coisa assim que é muito assim, a minha realidade, eu não fiz high school nos Estados Unidos com 15 anos, eu não fiz não sei o que no Canadá com 17. Tipo, eu sou a primeira pessoa da minha família que andou de avião, sabe? A minha mãe tem 75 anos e ela nunca andou de avião na vida. Ela nunca saiu do Brasil. O máximo que ela foi do Maranhão para Goiás. Então, a nossa realidade é absolutamente diferente da maioria das pessoas com as quais eu cruzo todos os dias aqui. E sim, não é muito sobre o indivíduo, é sobre a estrutura, mas as pessoas estão muito confortáveis nessa estrutura. Não, dá muita preguiça disso, né? E outra coisa também que eu comecei a reparar, porque como eu gosto muito desse rolê, assim que eu voltei dos Estados Unidos, eu virei voluntário numa instituição de intercâmbio, né? Posso até falar a AFS, um pouquinho parecida com a ISEC, que é mais famosa, e, enfim, existem várias instituições hoje sem fins lucrativos de intercâmbio. A AFS é super interessante e, por exemplo, eles têm bolsas de intercâmbio. E aí você começa a observar que existem até oportunidades para você ir de forma barata ou quase gratuita com diferentes instituições. E aí volta a questão da sua rede. Mas como que essa informação chega até você? A gente tem que começar a sonhar com coisas
Só que assim, realmente é um processo, né? Primeiro você precisa saber que existe para começar a sonhar. Quando eu tinha, por exemplo, 13 anos, o meu contato com o mundo era um atlas que tinha na minha casa. Então eu não tinha computador em casa, eu não tinha nenhum tipo de acesso, eu não sabia nada além do que passava na televisão. E as coisas foram acontecendo para mim de uma maneira que eu cheguei aqui, eu me vi num ponto onde a minha opção era voltar ou ficar, e foi toda uma situação muito complicada, mas a gente precisa começar a sonhar com coisas e saber que certas coisas, como, por exemplo, estudar fora, ou falar um outro idioma, ou tentar aprender uma coisa nova, também é pra gente. E o Levi já puxou um assunto que eu queria trazer exatamente agora. Que eu queria que vocês contassem quais são os sites e os projetos que vocês conhecem hoje para quem quer começar a acompanhar essa questão dos intercâmbios ou grupos da internet. Vamos montar essa listinha aqui agora. Eu conheço algumas instituições, tá? Como eu acabei de falar agora, a AFS, American Field Service, é uma instituição que existe já há muitos anos. É uma instituição americana que está presente em vários países, existem núcleos em vários lugares do Brasil. É uma instituição que não visa lucro, então acaba que o preço é um pouquinho diferente das agências tradicionais, mas ainda assim é bastante proibitivo o valor, porém, todavia, entretanto, eles sempre estão lançando bolsas. Tem a ISEC também, vai estar tudo na descrição, tá, gente? Como que escreve, que também é de intercâmbio, mas o foco da ISEC é fazer serviço voluntário ou trabalho em outros países. E aí já muda um pouco, porque você acaba tendo um formato de intercâmbio que sai bem mais em conta, porque aí você vai estar com a sua hospedagem paga, você vai estar com a sua alimentação paga, porque você vai estar meio que trocando, né? E aí você vai focar ainda num custo de viagem, que é um custo alto. E aí, novamente, tem possibilidades de bolsa, né? E aí, na medida que você vai acompanhando, você começa uma coisa meio que vai puxando a outra, né? Você começa a acompanhar um site, começa a acompanhar outro, e aí você vai descobrindo essas possibilidades que existem, né? Tem um canal no YouTube chamado Estudar Fora. Esse canal é muito bom. Eu lembrei que agora eu tô olhando, todo mês eles faziam isso há um tempo, eles divulgavam oportunidades que estavam saindo todo mês. E aí eles pegam de vários países diferentes e eles pegam diferentes pessoas com diferentes vivências e estão sempre divulgando oportunidades de bolsa, outras coisas lá também. E assim, para quem vai fazer faculdade ou quem já faz faculdade, procura ver qual que é o escritório internacional ou de relações internacionais ou de não do curso de relações internacionais, tá? Mas geralmente tem um escritório administrativo que cuida de assuntos internacionais. Quase toda faculdade tem, pública ou particular. E rola umas oportunidades também, com desconto, com outras coisas. E, gente, assim, na minha experiência, eu gosto muito desse assunto. Essas coisas não são amplamente divulgadas. É o tipo de Sim. coisa que você realmente precisa, tipo assim, ficar cavando, ficar focado em achar. E tem. E uma outra modalidade de intercâmbio que está bem popular agora, principalmente para mulheres, é o au pair, que é quando você vai viajar para outro país para trabalhar como babá, né, se não me engano, e você sai a um custo bem mais baixo que o intercâmbio comum, porque você vai receber um salário, você também vai ter toda uma estrutura para te receber lá. Porque assim, a melhor forma de intercâmbio são essas que você já vai ficar com uma família, sabe? Porque aí você vai ter todo aquele aporte das famílias. E aí, a Inês, que eu tinha comentado mais cedo do Inestimável Mundo, ela foi na modalidade de au pair. E é uma das coisas que ela aborda lá no Instagram dela e no canal dela. Só que a questão do au pair, que é uma coisa que eu falei também, eu fiz um vídeo recentemente com uma amiga, recentemente não, ano passado. Mas enfim, é recente. E eu fiz um vídeo com uma amiga e a gente também chegou, ela não chegou a comentar sobre isso, mas eu, quando comecei a pensar que seria possível sair do Brasil para estudar um idioma e tudo mais, eu pesquisei au pair. É muito a idade, porque tem limite de idade. Eu acho que são 30 anos, dependendo do país, 30 ou 31 anos. E tipo, eu, por exemplo, O eu vou fazer máximo. 30, o máximo, sim. E aí eu vou fazer 35 esse ano. E aí as pessoas, quando chegam, na minha idade, por exemplo, elas começam a acreditar que não dá mais. Que todo o seu intercâmbio, todo o seu plano de estudar fora tem que ser seguido igualzinho dos brancos, que tipo, com 3 anos falava russo e chinês, com 7 já tinha chegado na Lua, e aí com 18 já estava formado em Harvard. E aí acabou.
E pra gente o caminho é outro. A gente segue. Eu mudei de país com 20, sei lá, tô perdida no tempo. Mas eu tinha 27, eu acho. Isso é um assunto muito, muito importante mesmo, né? A questão também, por questões de história de vida, a gente acaba acessando algumas Sim, oportunidades mais tarde. E claro, com certeza alguém vai vir nesse episódio e falar: nossa, mas eles recomendando ir trabalhar sim. fora, cuidando de criança, mas o trabalho doméstico. Ok, gente, a gente sabe disso. Estamos cientes da história do povo brasileiro, do povo negro brasileiro, mas continua sendo uma oportunidade. Então, assim, a gente tem que entender que as nossas oportunidades chegam mais tarde, via de regra. E aí, quando você tem a minha idade, ou mais que a minha idade, não é o fim, né? O fim é só quando a gente morre. Quando a gente tá vivo, dá pra gente Sim. pensar no futuro. E uma coisa assim importante, gente, assim, e aí vem a parte da realidade, voltando uns pés para a realidade. Quando a gente fala de idiomas, quando a gente fala de viagem, a gente está falando de planejamento a longo prazo, tá? E isso é uma coisa, infelizmente, que a gente tem que lidar. Desde o momento em que você começa a pesquisar até a questão financeira e tudo mais. Então, por isso que é importante você se cercar de canais que falam sobre isso, canais não do YouTube apenas, né? Canais, meios de estar em contato com esse tema para você se manter motivado, motivada. Não façam como eu. Eu vim, sim, muito sem planejamento, porque eu confiei na palavra de uma pessoa, mas pode dar merda. Então, não façam como eu. Planejem, porque realmente o planejamento é a chave de tudo. Se você está chegando agora, então senta, respira, porque hoje é dia de Indica. Hoje eu vou indicar uma agência que tem um trabalho de criar roteiros nacionais e internacionais com viagem a lugares assim que são importantes para a perpetuação e reconhecimento da nossa história ancestral. É meu sonho de Patrícia fazer uma viagem com eles para Nigéria, né? Eles têm muito esse trabalho de ancestralidade. Eu tô falando da Bráfrica, é uma agência de afroturismo. Então, acompanhe o trabalho da Bráfrica e quem sabe, né? Você já pode ir se planejando para viajar com eles. Eu queria muito indicar o meu canal no YouTube que eu trouxe na bagagem, que é um conteúdo muito vasto, muito rico. Eu trabalho bastante para trazer uma coisa legal lá pra galera. Na verdade, eu não tenho só esse canal de intercâmbio, eu tenho outro canal chamado Gerson Saldanha, que eu falo sobre outras coisas. Falo algumas coisas legais que eu faço. Então, eu realmente só conheço a parte do intercâmbio por causa da experiência da minha amiga. E tem uma outra também que é um Instagram, né? Que é bem legal. Se chama Viajar para Estudar. Ela tem várias dicas, inclusive para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá e tal. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Diferentes oportunidades. E aí ela conta uma coisa assim, não é nada glamourizado, aquela coisa tipo, ah, venha, que será tudo maravilhoso. Aqui as rosas nascem de janeiro a janeiro. É uma coisa bem mais pé no chão e ela está mostrando lá como é que você faz para acessar. Então, acho que vale a pena dar uma olhada. Mas que eu saiba, o mais completo de Instagram que eu conheço é o Partiu Intercâmbio. Lembrei de uma dica aqui muito legal, não só da Uhum. internet, para quem mora em capitais. E aí, desculpa, gente. Infelizmente, a gente sabe também que tem essa questão de quem mora em capital, quem mora no interior. Todas as capitais do Sudeste, eu sei que algumas capitais em outras regiões também têm um evento chamado Feira do Intercâmbio. Ah, sim, Eu, Goiás inclusive, eu já. acho que tem também, porque eu Uhum. moro em Goiás, né? Então eu sei que tem. Tem sim. Eu cheguei a fazer até uma parceria com eles em um ano, que é um evento gratuito que você vai e conversa com representantes de várias universidades, várias faculdades, é interessante, mas as redes sociais deles também. Para quem não mora nas cidades que a feira acontece, vocês podem seguir nas redes sociais deles também. Tem eventos específicos de países. Então, por exemplo, no Rio e São Paulo, eu sei que tem o Universities UK, que é para universidades do Reino Unido. Eles vão lá e apresentam e fazem as coisas. Às vezes geralmente, assim, sendo bem sincero e direto, geralmente eles vão para vender intercâmbios caros. Porém, Uhum. rola um networking bacana de você ir lá, conhecer outras pessoas que têm um objetivo parecido. Às vezes vai ter outras pessoas negras também que estão lá e vocês vão trocando ideias, trocando figurinhas, que aí volta no ponto que eu falei, de você estar se cercando e estar se inserindo dentro desses meios para uma coisa ir puxando a outra. As minhas dicas
de conteúdo, na verdade, elas não são diretamente sobre intercâmbio acadêmico. Aprendi isso com o Levi hoje. São também sobre o intercâmbio cultural. Começando pelo Instagram Favelados pelo Mundo. E é um perfil maravilhoso. É lindo demais, né? E eles têm estado muito interessados em trocar ideia com outras pessoas negras pelo mundo. Então é um conteúdo muito rico para vocês verem. Eu gosto bastante. E uma outra dica é um vídeo da Shongani. Esse vídeo se chama... É um questionamento. Você sabia que o mundo é seu? Ela fez um link muito lindo. Ai, gente, esse vídeo é lindo demais e ele é curtíssimo. Então assistam, por favor. E tudo fará sentido. Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo chamado 5 coisas que mudaram na minha vida depois que aprendi inglês. Então, assim, se você precisa daquela motivação, tá meio desanimado com inglês ou com outro idioma que você quer aprender, assiste lá 5 coisas que mudaram na minha vida depois que eu aprendi inglês. Quando meu canal fez 10 mil inscritos, eu fiz um vídeo falando se os vlogs fossem reais. É bem assim, engraçadinho, né? Não é pra desanimar ninguém, falar que não sei o quê, mas só pra gente entender que existem perrengues. Tem o Instagram, que aí falando já um pouquinho mais de representatividade, tá? Pelo menos representatividade visual, a gente tem o Damon e Joe, que é maravilhoso. Vai estar tudo aqui na descrição do episódio. Eles são um casal de amigos dos Estados Unidos. Inclusive, ela é brasileira. Sim, a Joe é uma mulher negra brasileira que foi para os Estados Unidos muito novinha. Tem também a Jéssica Nabongo, e o Instagram dela é The Catch Me If You Can. Não vou soletrar tudo, vocês podem ver aqui na descrição, maravilhosa. Ela é a primeira mulher negra a estar batendo recorde de visitar todos os países do mundo. Todos os países do mundo. Ela arrasa. Maravilhosa. Acabou linda. A jornada dela, né? Acabou? Eu lembro que estava faltando alguns países. Então, gente, o Instagram dela é maravilhoso. E ela tem um projeto chamado também Global Jet Black, também, outro Instagram, que é de pessoas negras que fazem viagens de luxo pelo mundo. Tem uma gringa maravilhosa que se chama Simply Sim. Nossa, ela é advogada. A realidade dela é totalmente diferente da nossa, né? Porque, ela é advogada em Nova York e ela não dá um passo na esquina sem ser patrocinada, né? Então, todas as viagens dela tem alguém patrocinando. As minhas, se eu não juntar as moedas, não vou para nenhum lugar, não é mesmo? Mas é bom seguir, gente. Fã. Gente, muito obrigada por vocês terem falado, compartilhado essas experiências leves e inspiradoras sobre sobre conhecer o mundo. E agora queria que vocês deixassem os recados finais, dentre eles as suas redes sociais. Então, gente, eu sou Levi Talk, todas as redes sociais. Eu tô no YouTube, produzindo lá. Então, estou lá no Instagram, no Twitter e no YouTube ativamente. E estou no LinkedIn também, porque eu uso muito o LinkedIn, porque contempla muito conteúdos que eu faço, exatamente. Então, lá no LinkedIn eu produzo algumas coisas. Então, vocês podem me seguir lá, mandar mensagem. Quem precisar aí, de indicação para a empresa, qualquer coisa, carreira, cola junto. Precisar de qualquer dúvida de currículo, dúvida de tudo, manda lá, que eu priorizo as pessoas negras que me procurarem. Eu também priorizo as pessoas negras, e aí eu tenho bastante estresse com as pessoas brancas que ficam me mandando. Eu tenho cidadania italiana, como faz? Não sei. Mas eu priorizo os pretos que me mandam mensagem, porque a gente precisa muito ajudar um ao outro naquilo que for possível. O meu Instagram é diferente do meu Twitter. Então, o meu Instagram é @belferrolive. A rede que eu tô mais ativa é essa, que é o Instagram. E no meu Twitter é Belksikis, que nem o meu canal no YouTube. Então, no Twitter eu não tô tão ativa assim, mas eu tô sempre lá curtindo o que as pessoas falam. Mas no Instagram, geralmente, eu estou lá todos os dias da semana. E agora eu vou postar muitas coisas, porque resolvi. Chegamos ao fim de mais um episódio. E eu gostaria imensamente de agradecer a sua escuta até aqui e a participação de Bel, Levi, Gerson e da minha amiga Nath Braga. É isso, Cleiton. E no dia 12 a gente tá de volta com esse assunto do intercâmbio, respondendo as perguntas que vocês mandarem pra gente. Eu e Cleiton e os mesmíssimos convidados. Para mandar a sua pergunta, você pode entrar no nosso Instagram, que é @influencianegra,
No Twitter, que é Influência Negra também, só que sem o A no final, pode mandar um e-mail para negrainfluência@gmail.com ou, melhor ainda, mandar um direct pro nosso Instagram, do Influência, do Cleiton ou o meu, com um áudio, que aí a gente coloca esse áudio aqui mesmo no podcast para todo mundo ouvir a sua dúvida do seu jeitinho, com a sua voz, com o seu sotaque e o seu carinho. E não esquece também de seguir a equipe que faz o podcast acontecer. Muito importante dizer isso, né? Tainara lutou, já que meu áudio estava horrível, né? Tainara lutou na edição desse episódio aqui, então segue aí, @silenciadaspodcast no Instagram, @pretailustre também no Instagram, que é a Pamela que faz as nossas artes, além de seguir eu e Cleiton, essas vozes maravilhosas que acompanham vocês. Até quarta-feira que vem!